Olá, eu sou a Ana Beatriz, eu faço parte do grupo da Bruna, da Carolina e da Melina e eu vou apresentar o nosso projeto de sequência didática sobre os números complexos e raízes de polinômios. O que motivou a gente a escolher esse tema é a dificuldade que é apresentada quanto ao ensino de números complexos. Essa dificuldade ela existe em ambas as partes, ela é encontrada tanto do lado dos professores quanto do lado dos alunos. Talvez seja pela complexidade do tema, né, que nem o nome, números complexos. Eu me recordo, e esse foi um relato quase que comum às participantes do grupo, de ter sim visto números complexos no ensino médio, mas que foi uma coisa bem superficial mesmo. Tanto que eu não me recordo do que eu vi lá. Eu sei que foi bem rapidinho mesmo, coisa de 2 aulas assim. Que foi apresentado bem superficialmente. Mas é um tema muito rico e muito interessante de se entender. Então, apesar de ser um pouquinho mais difícil, o nosso objetivo é destrinchar esse assunto de uma forma que ele fica mais leve, mas não mais superficial. E que os estudantes absorvam ele melhor. Essa sequência didática, ela tem como duração 4 aulas de 50 minutos cada. Então, a primeira aula seria para a introdução aos números complexos. A gente já iria introduzir o nosso termo imaginário, a nossa parte imaginária, né, que ao quadrado é igual a -1, a forma apresentada do número complexo, né, que tem a parte real e a parte imaginária. Apresentar também o seu plano, o plano dos complexos, que é bem parecido com o plano cartesiano, onde o eixo x, onde seria o eixo x, é o eixo dos reais e o eixo y é o eixo dos imaginários, e apresentar também a sua forma polar. Nessa aula aqui também é muito interessante da gente relembrar um pouco a equação de segundo grau, né, que já foi apresentada a eles. Eu lembro que quando eu aprendi a equação de segundo grau, que a gente aprende pelo teorema de Bhaskara também, né, como uma das formas de resolução, a gente sempre chega que o delta, quando negativo, os professores sempre falavam que era inexistente, né? Então, quando a gente chegava num delta negativo, o professor falava para parar a conta, porque ali não existia mais solução. Mas aqui, quando apresentado os números complexos, a gente vai ver que tem sim solução, e normalmente é mais de uma. Além de apresentar a forma polar e todas as coisas anteriores a isso, a gente vai apresentar também um conjugado. Então, todo número complexo tem uma segunda forma, que é a sua forma conjugada, onde a parte real do número permanece a mesma e a parte imaginária se opõe ao sinal. E também relembrar, reforçar bastante que um conjugado não é o oposto do número. Apesar de ser bem parecido, né? A única parte que se opõe, que fica oposta, é a parte imaginária, a parte real permanece a mesma. Na segunda aula, a gente apresentaria as operações com os números complexos. Então, aqui a gente tem as operações básicas, a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. A soma ela é bem parecida com o que a gente já conhece, né? Então, as partes reais se juntam às partes reais e as imaginárias às imaginárias. A subtração é análoga à soma. A multiplicação a gente faz aquela distributiva e a divisão é o mais diferente das quatro operações, onde a gente multiplica a, essa expressão pelo conjugado do denominador. Ela é bem parecida com quando a gente faz operações com divisões com números que têm o denominador com raízes. E também seria apresentado o teorema de Moivre, que, dada a forma polar do número complexo, a gente tem que Zn é dessa forma aí. A terceira aula ela é destinada à introdução às raízes de polinômios e o teorema fundamental da álgebra. Levando em consideração que polinômios são expressões algébricas, que existem termos que são produtos entre números conhecidos e desconhecidos, as raízes desses polinômios são números que igualam esses polinômios a zero. E também apresentaríamos o teorema fundamental da álgebra, que dado um polinômio de grau n,
esse polinômio admite n raízes complexas, né? Relembrando que raízes são os números que tornam esse polinômio igual a zero. Então, aqui a gente tem uma sequência do teorema fundamental da álgebra que nos leva à afirmação de que todo polinômio de grau ímpar com coeficientes reais tem uma raiz real. E chegamos à quarta aula, que seria para aplicações e exercícios práticos. Essa aula ela tem como objetivo colocar em prática todo o conhecimento que já foi adquirido, né, que a gente já foi apresentado nas 3 aulas anteriores, e trabalhar as diferentes formas, as diferentes abordagens que a gente tem dos números complexos e das raízes de polinômios. Aqui a gente tem 5 possíveis exercícios que podem ser apresentados nessa aula e a resolução de 2 deles. Então, nesse exercício, a gente tem uma equação de segundo grau, que tem o delta igual a menos 4. Então, se fosse antes, quando a gente aprendeu só a equação de segundo grau, a gente pararia a conta aqui, chegaria no menos 4 e colocaria que não existe solução para essa expressão. Mas como já foi apresentado e introduzido os números complexos, a gente sabe que existe sim uma solução, mais de uma na verdade. Então, fazendo a conta, a gente chega na solução 2 mais i e o seu conjugado 2 menos i. E a gente tem esse exercício aqui, que é para representar a seguinte expressão no plano cartesiano. Quando a gente olha para a expressão, a gente vê que ela já tem uma raiz bem aparente, que é o menos 2. Mas se a gente fatora essa expressão, a gente chega em uma equação de segundo grau que tem o delta negativo também. Mas a gente sabe que existe raiz para essa equação, que nesse caso é 1 mais i raiz de 3 e 1 menos i raiz de 3. Quando a gente representa essas raízes num plano complexo, a gente chega a um triângulo. E fazendo o cálculo da área usando a fórmula base vezes altura dividido por 2 desse triângulo, a gente tem a seguinte resposta. Deixa eu só tirar da frente. Que a área dessa figura é 3 raiz de 3. E é isso. Lembrando que todas as demonstrações estão no nosso trabalho escrito, para essa apresentação não ficar muito extensa. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau!